Mais um polêmico para a gente analisar. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, participou de uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado e falou sobre a polêmica PEC da segurança. Quem tem mais informações é a Marília Ribeiro, que já está aqui de volta. Marília, o ministro afirma que a proposta não vai mexer no poder dos estados, é isso? Isso mesmo, viu, Soraya? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ele falou na Comissão de Segurança Pública por cerca de quase 4 horas pela manhã aqui no Senado Federal, né? E ele traçou, né, alguns pontos que que está sendo feito pela pasta do Ministério da Fazenda, e ele falou em específico dessa proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, PEC essa que foi apresentada para os governadores no mês de outubro, lá no Palácio do Planalto, juntamente com o presidente Lula, né? Ele elencou quais são os 3 pontos principais dessa proposta. Segundo ele, é colocar na Constituição Federal o Sistema Único de Segurança Pública, retirar a possibilidade de contingenciamento da área e aumentar a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Além disso, ele afirmou que a PEC, como você disse, vai dar um protagonismo, sim, para a União, porém, ela não vai retirar poderes dos estados e nem dos municípios. E nós separamos esse trechinho da fala do ministro para acompanhar. Portanto, um sistema dotado de verbas próprias, fundos próprios, é a constitucionalização do SUSP, permitindo que a União tenha este poder de coordenar, de estabelecer diretrizes gerais, sem, e isso é importante que se diga, sem nenhuma ingerência na governança das polícias locais, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, seja das Guardas Nacionais. Esta é uma garantia que temos dado aos governadores. Pois é, né, Soraya? Além desses pontos, né, além dessa proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, eu vou trazer outros pontos que foram citados por Ricardo Lewandowski nessa audiência aqui no Senado Federal, né? Ele disse o seguinte, que já assinou um novo decreto para poder permitir que clubes de tiros instalados atualmente próximos a escolas continuem funcionando onde estão. Outro ponto também foi citado por ele é a questão da perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também a pessoas que estão ligadas, né, que estejam ligadas aos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Ele negou essa perseguição. Agora, Soraya, o ministro continua aqui no Congresso Nacional, só que dessa vez lá na Câmara dos Deputados, viu? Ele está prestando os mesmos esclarecimentos que ele prestou aqui pela manhã, ele está prestando lá na Câmara dos Deputados. No início da sessão, ele disse que ficou até um pouco inconformado, porque ele foi convocado e não convidado a prestar esses esclarecimentos lá na Câmara dos Deputados. Só para a gente lembrar aqui que a convocação, ela que obriga a pessoa que foi convocada a estar aqui, a não ser que uma decisão do Supremo Tribunal Federal permita a ausência dela. No convite fica a critério da pessoa comparecer ou não. Ricardo Lewandowski disse que não havia necessidade dessa convocação, que se ele fosse apenas convidado, ele estaria aqui prestando esses mesmos esclarecimentos. Então ele falou de manhã aqui no Senado Federal e agora à tarde ele está lá na Câmara dos Deputados. Soraya. Obrigada, Marília, pelas suas informações. Já quero ouvir o Zé também falando com a gente direto de Brasília. Zé, como que você enxerga ou avalia, né, essa fala do ministro Ricardo Lewandowski, em que ele diz que a PEC não vai retirar a autonomia dos estados? Pois é, mas retira, né? Retira sim. É um debate muito profundo no Congresso Nacional. Porque eu falava agora há pouco da FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura, existem outras frentes e principalmente a chamada bancada da bala, que é a Frente da Segurança Pública. E há uma resistência muito grande ao ministro Ricardo Lewandowski. Há divergências ali muito firmes. Houve negociação na gestão anterior do ministro Flávio Dino, né, quando ele era ministro da Justiça. Houve ali entendimentos com o Ministério da Justiça, principalmente sobre a regulamentação dos clubes de tiro. Havia diálogo. E me dizem, integrantes da Comissão de Segurança Pública e da Frente Parlamentar, de que agora o diálogo não está tão bom. A emenda, ela centraliza informações. E há um perigo aí subentendido, que é a criação
de uma força nacional, né? E uma polícia muito forte, uma polícia nacional. Hoje tem a Força Nacional, que é composta de policiais dos estados, né? Que são reunidos e comandados pelo Ministério da Justiça para ações específicas. E no caso da PEC, não. Cria uma Polícia Nacional. E é isso que temem alguns deputados do Congresso Nacional, que dizem que não faz sentido você jogar nas mãos do governo federal esse tipo de polícia. O governo já tem as Forças Armadas, né? Além disso, define uma linha para todos os governos. E a violência, ela não é a mesma aqui, não é a mesma em São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. É preciso regionalizar. Há quem defenda, inclusive, a municipalização desta defesa, a municipalização, como é nos Estados Unidos. A convivência de polícias, elas têm que sim que conversar, mas não unificar e comando unificado, que é a grande divergência. O ministro falou também sobre essa história de perseguição a Jair Bolsonaro. Só de terem feito essa pergunta a ele já é um sinal de que há pelo menos uma grande coincidência. São muitos processos, inquéritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre o clube de tiro já estava mais ou menos ali a ideia de tirar a proibição anterior de clubes de tiro próximos a escolas. Veja bem, em alguns casos os clubes já existem, as escolas já existem. E aí, tirar os clubes de tiro? Não pode também demonizar ou criminalizar os clubes de tiro. A criação, talvez, dessa segurança nacional, ela já nasce praticamente retirando a autonomia dos estados, né? Então, se não fosse para retirar a autonomia, talvez não precisaria existir, né, Acácio? Exatamente. Desculpa, isso. pode mais, responder. Desculpa, Acácio, vamos ouvir o Zé, só para ele completar. É porque houve, sim, momentos aqui de unificação que funcionou, como na Copa do Mundo, em alguns congressos internacionais, em que se fazia um comitê de centralização, todas as polícias de todos os estados. E funcionou muito bem. Houve, inclusive, a interceptação de atentados terroristas no Brasil, né? E há uma demanda, porque aqui você pode tirar uma carteira de motorista, uma carteira profissional, uma carteira de identidade em cada estado. Mas é só unificar o banco de dados. Policiais, não. Agora sim, Acácio, por favor. Soraya, o Brasil é um estado federado, nós temos uma federação, portanto são diversos estados unidos em torno de um país, de uma federação. Mas a gente tem uma federação brasileira, porque, diferentemente dos Estados Unidos, que foi citado pelo Zé, onde os estados têm autonomia e a federação, o país, a União, tem funções institucionais, aqui não. Aqui nós temos uma concentração de poderes na mão da União. Talvez, na nossa Constituição Federal, a única exceção a isso que nós temos é o artigo 144, que fala exatamente sobre a segurança pública. Caso aprovada essa PEC, nós teremos mais uma forma de concentração de poderes, competências e atribuições na mão da União Federal em detrimento aos estados. Tem justificativa? A única justificativa seria nós melhorarmos os números de segurança pública. Mas eu confesso a você que não conheço nenhum caso onde a concentração de poderes foi a solução para um problema tão complexo como esse. E aí, Segré? A PEC claramente quer tirar poder dos estados. Isso ficou muito claro, inclusive quando eu estava negociando, dizendo eu te dou dinheiro se você, por exemplo, colocar as câmeras em todos os policiais. E era uma atribuição do governador, e uma atribuição constitucional do governador. Então, o governo federal queria sim se involucrar nas determinações. O Caiado, naquela reunião de governadores, foi muito claro. O que eu entendo, disse ele, é que o governo quer colocar as diretrizes e que eu pague a conta, o governador pagando a conta. Eu não vou aceitar isso. E essa é a sensação... Os salários, né, Segre? Então, é a sensação de vários governadores. Não era... Ele manifestou isso, mas a grande maioria dos governadores pensa assim. E tem lógica. Ou seja, eu digo o que você vai comer e você paga a conta. Não tem lógica do ponto de vista prático. Piperno? Soraya, o Caiado aí citado pelo Segré,
Ele discordou frontalmente das propostas que o governo levou lá, mas foi muito importante a presença dele, o governador Tarcísio e tal, mesmo para discordar, mas vão lá e contribuem com ideias diferentes. Olha, não concordo com isso, aquilo e tal. Porque, veja, esse é um campo em que todos os estados vão mal e todo o país vai mal. Inclusive, estou falando de governo federal. O governo federal e governos estaduais. Para não ir muito longe, olha o que está acontecendo em São Paulo. Olha, ontem a gente negociou aqui, Soraya, você lembra? Sim. Que o chefe da segurança do Tarcísio era alguém ligado ao PCC. Olha que ponto nós chegamos no estado mais rico e supostamente com mais recursos aí de fiscalização, investigação e tal. Fora esses vários abusos policiais que a gente tem visto nos últimos dias, e essa imagem que está rodando o mundo hoje, né, do rapaz jogado lá de uma ponte, o que é isso? Então, o crime organizado se alastrando, e o crime organizado moderno, ele não quer mais esse negócio de matança, de troca de tiro, porque ele quer, na verdade, se infiltrar em negócios lucrativos. Para ele, é muito melhor comprar hotel, restaurante, empresa de transporte, do que sair, enfim, dando e levando tiros por aí. E nós não sabemos como combater isso. Então, é importante que conversem. Eu não sei, honestamente eu não sei se essa é a melhor solução ou se aquilo que os governadores propuseram talvez seja a melhor alternativa. Eu não faço a menor ideia. A única coisa que eu tenho certeza é que está tudo errado. E vamos continuar falando de segurança pública, porque antes do recesso parlamentar, a Câmara dos Deputados deve ter uma semana de análise de projetos relacionados a ela, segurança pública. Bruno Pinheiro está de volta. O presidente da Casa, Arthur Lira, Bruno, quer deixar um legado relacionado a esse tema? Essa já é chamada da Super Semana da Segurança Pública nos dias 10 e dia 12. Então, 11 e 12, um pouco mais de 2 dias de votações. Eu conversei com o deputado Alberto Fraga hoje, que é o atual presidente da Comissão de Segurança. Essa foi uma solicitação de Arthur Lira ao presidente da comissão, e ele já enviou hoje para Arthur Lira um conjunto de pelo menos 20 matérias que já foram colocadas em discussões nas comissões e estão aptas a serem analisadas no plenário da Câmara dos Deputados. E aí, Arthur Lira vai selecionar o que é importante neste momento, algo que não seja considerado, Soraya, tão radical, que possa dividir tanto a opinião entre os aliados do governo e a oposição, mas que consiga avançar nessa agenda sobre segurança na semana que vem. Será quase um esforço concentrado sobre esse assunto, justamente para tentar avançar e Arthur Lira encerrar a sua gestão como um defensor da segurança aqui na Câmara dos Deputados. Agora, outros parlamentares que ficaram sabendo dessa informação estão também se articulando para tentar enviar os seus assuntos, algumas discussões antigas, também para Arthur Lira conseguir avançar nessa votação na semana que vem. Isso tudo antes do recesso. Ainda que tenha essa discussão sobre o corte de gastos, uma agenda econômica, Arthur Lira vai avançar na segurança na semana que vem. A gente vai aguardar quais os assuntos. Inicialmente, o que eu ouvi é justamente sobre o crime organizado. É combater as organizações criminosas e evitar esse avanço, conforme estamos assistindo nos últimos anos. Soraya. Obrigada mais uma vez, Bruno Pinheiro, conversando com a gente aqui ao vivo no 3 em 1. Zé, como que você tem visto, né, essa proposta? Claro, a gente vem falando de segurança pública já há uns 4 VTs aqui, na sequência, né, muito assunto de segurança pública e talvez poucas propostas efetivas. Qual é esse legado que Arthur Lira quer deixar aí a poucos dias, semanas do fim do ano de 2024? O Arthur Lira é aquele pragmático, é um que cumpre promessas e ele prometeu exatamente a esta Frente Parlamentar da Segurança Pública, né, que iria dar uma atenção especial. O presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Alberto Fraga, que é do PL daqui do Distrito Federal, ele é um coronel da PM do Distrito Federal e tem uma experiência muito grande, foi o coordenador daquele plebiscito sobre o Estatuto do Desarmamento e ganhou. Todo mundo achou que o Estatuto ia perder,
e o estatuto que ia ganhar, né? Ele ganhou e impediu que o Brasil ficasse impedido de fabricar e vender armas, o que seria uma coisa muito estranha. Então, ele tem uma liderança muito forte, faz questão de andar com um botão aqui de bancada da bala, né? Ele não gosta do eufemismo de frente parlamentar da segurança pública, ele gosta de andar com o botão bancada da bala mesmo e pronto. Então, assim, ele negociou com Arthur Lira esta semana especial de votação de projetos na área de segurança pública. Olha, Soraya, eu fiquei, vamos dizer, surpreso com esta eclosão do assunto segurança pública no debate da política. Em primeiro lugar, esse debate aconteceu em todos os municípios, agora nesta disputa municipal para a prefeitura. Não é um assunto municipal, mas acabou sendo o principal ponto de debate. Por outro lado, o coordenador da bancada de São Paulo, o deputado Arnaldo Jardim, deve estar nesse momento, que seria hoje, reunindo toda a bancada de São Paulo. Ele é o coordenador da bancada, deputados e senadores de São Paulo. E eles vão definir as emendas, olha só, tem emenda de Estado também, chamadas emendas regionais. Geralmente eu acompanho esse processo, essas reivindicações, e as emendas de São Paulo iam para rodoanel, monotrilho, não sei o que, obras. Desta vez, as emendas que devem ser aprovadas vão na área de segurança pública. Para você ter uma ideia, não é mais de obra. Segurança pública e algumas para saúde, né? Então, este assunto está mesmo sendo debatido no Congresso Nacional por forças externas. Inclusive, a gente estava aqui falando nos bastidores, enquanto você falava, lembrando que ontem mesmo, aqui no Direto ao Ponto, o secretário de Segurança Pública, Mário Sarrubo, esteve aqui na Jovem Pan, concedendo, então, entrevista para nós, e ele, inclusive, pontuou sobre a PEC da segurança e diz que vê com preocupação e também uma maior integração dos ministérios da Justiça com os estados. Será que isso é possível mesmo, Cássio? Eu acho, em primeiro lugar, possível, mas antes de tudo, necessário. Essa integração, ela precisa ocorrer por algumas razões. Primeiro, crime organizado. E o crime organizado está anos-luz na frente das autoridades nos últimos tempos. Eles têm uma organização e uma integração que as autoridades não têm tido. Em segundo lugar, a grande mola propulsora do crime organizado ultimamente é o tráfico de drogas internacional. E o tráfico de drogas internacional se dá através da fronteira. O próprio nome nos diz que é um crime transnacional. Então há necessidade de integração dessas forças de segurança. Mas eu confesso a você que a integração se dá de forma voluntária por cada um dos entes federativos. A sobreposição e a imposição de um ente em relação aos demais não vai contribuir para nós solucionarmos o problema da segurança pública. Inclusive, só pontuando mais uma fala do secretário, ele diz que o que se quer é que o Brasil possa ter de norte a sul uma diretriz sem invadir a competência dos estados, como também acabou de dizer o ministro Lewandowski, Segré. Sim, mas tem uma ferramenta na administração que chama benchmarking, que é uma ferramenta que permite você se comparar com alguém que é melhor que você ou alguém que é maior que você. Saber o que ele faz que permita que ele esteja na tua frente. Isso deveria ser feito na segurança nacional. Tem alguns estados que têm obtido indicadores muito bons de melhoras, indicadores de furto, indicadores de homicídios. E isso deveria ser uma ferramenta a utilizar pelo governo nacional e pelos outros estados, chamando os governadores e falando: desculpa, eu vejo que no teu indicador você conseguiu diminuir a taxa de homicídios. Como você fez isso? Me conta. Porque eventualmente sobre a tua experiência eu posso fazer. E eu trago a minha experiência e entre todos conseguem trabalhar com um objetivo melhor para cuidar melhor da população. Mas eu lembro sempre que o nosso colega aqui na Jovem Pan, Felipe Dávila, sempre mencionava que uma das bases fundamentais para essa situação seria a unificação das inteligências.
Hoje, muitas pessoas poderiam tramitar, por exemplo, um RG num estado e ter um outro RG em outro estado. Isso é uma aberração, é uma coisa absurda. Mas quando não tem essa unificação, alguém pode estar procurado pela justiça no estado e outro estado não tem a mínima ideia de que essa pessoa está lá. Então, a unificação das inteligências para compartilhar informações me parece básica. E a utilização de uma ferramenta como benchmarking para saber o que está fazendo aquele que tem melhores resultados pode ser uma opção muito valiosa para o governo. Agora, Piperno, essa PEC da segurança, ela deveria vir atrelada a outras medidas? Eu acho que sim, Soraya, mas aí que está o negócio. É preciso, primeiro, entender por onde a gente vai começar. Porque em qualquer lugar do país hoje há a presença ostensiva do crime organizado. Desde a Amazônia até agora aqui no sul do Brasil, no sul, sudeste, enfim, no Rio de Janeiro nem se fala, aqui em São Paulo, Nossa Senhora. Quer dizer, veja, sexta-feira estava conversando com uma amiga nossa aqui da Jovem Pan, ela foi assaltada aqui na calçada da Alameda Santos. Ela foi atender uma ligação, mal falou alô, já passa alguém de bicicleta e leva o celular. Mas isso aconteceu pela milionésima vez aqui na nossa região. Quer dizer, acontece toda hora, um dia sim, outro também, e ninguém consegue punir esse tipo de coisa. Então, se a gente não está conseguindo combater e neutralizar nem esse tipo de furto, imagina, então, um crime realmente mais elaborado, organizado e cometido por quadrilhas mais especializadas. Aí, então, é uma utopia. Mas, Piperno, aí não teria uma responsabilidade do governo que diz que para furtar é para beber uma cervejinha, não acontece nada, a cadeia de custódia, não, a audiência de custódia libera as pessoas, porque, pô, é um furto menor, não colocou em risco nenhuma coisa, não é grave. Aí tem uma responsabilidade, tanto judicial quanto o governo que passa o pano para um cara que passa e pega até o celular. Olha, tem até a questão folclórica e tal, de pegar, pinçar uma frase. Esse assunto está na pauta para votação. A culpa é de uma polícia incompetente que não consegue coibir esse crime que acontece o dia inteiro. Se o dia inteiro tem gente roubando celular aqui na Paulista, como é que no outro dia inteiro vai acontecer a mesma coisa? O Zé estava falando alguma coisa, Zé? O que você... É que entre os projetos que estão na comissão e que devem ser levados ao plenário está mudanças ou até extinção de alguns tipos de progressão de pena. Alguns policiais estão dizendo que se prende a mesma pessoa 8 vezes. Mas não é culpa da justiça, é culpa da lei. O juiz tem que cumprir a lei. Então, é preciso votar mudanças nessa situação. Perfeito. E essa semana aí de reforço da segurança pública deve discutir projetos nesse sentido.